Bom, a gente, na aula passada, eu mostrei, né, o neurônio, né, a gente fazendo um cálculo simples, né, usando a função lógica ou na porta lógica ou em funcionamento, né, um exemplo do modelo, né, do McLaughlin, né, para o E-lógico, né, os resultados, e hoje quero mostrar para vocês um pouquinho desse conceito, né, do neurônio, que vocês vão sempre encontrar, principalmente toda vez que a gente fala, né, desse conceito. Aqui ele caiu, até depois eu vou consertar, X1, X2, X3, ele caiu para outra página. Vocês sempre vão ter essa característica, né, toda vez que a gente fala do neurônio. Reparem o seguinte, que vocês vão ter, né, a entrada, né, que é a entrada da tua rede, e vocês sempre vão aplicar nela, no caso, para fazer o que a gente chama de previsão. Essa previsão I, em si, dado uma certa entrada, faça uma previsão. Então, o que ele faz? A saída Y, né, ou aquele resultado, nada mais é que ele aplicar a função, né, em cima do quê? Do somatório. Então, do somatório do quê? Do peso, né, que ele vai ter para cada entrada. Esse aqui é do bias, né, que ele tem aquela entrada que ele aplica em todo ele, e o somatório de uma, que a gente chama de, como se fosse uma ponderada, né, ele faz o cálculo daquele peso, né, de W1, W2 e W3, né, então ele pega a multiplicação desse e vai somando faz a multiplicação e soma com os demais, e isso daqui passa pela função, né, em si, que a gente chama de função de ativação não linear, para eu ter um resultado. Porque geralmente vocês já notaram que a gente faz esse somatório. Esse somatório geralmente às vezes vai dar um valor, vamos dizer assim, alto, né, ou negativo ou positivo, que vai fazer com que eu ative a minha saída. Então, ele utiliza essa função de ativação que a gente chama não linear. Ela vai ser uma sigmoide, né, na forma de tangente ou de forma de ReLU. Então, é uma função de ativação que vai melhorar a minha saída em si do meu neurônio, tá? Então, ele tem os pesos que são aplicados, né, em si, naquela característica, e faz a soma ponderada, aplica a função de ativação, e ela faz essa soma onde eu vou ter o meu resultado de Y. Então, é uma característica desse conceito de função de ativação. Essa função, ele é considerado um operador, principalmente para cada neurônio, né, que vai transformar os sinais de entrada em saída, né, principalmente a adição, né, que a gente chama de não linearidade, né, para ele ter um valor em si. Ele tem os conceitos da sigmoide, né, a função sigmoide, ela tem esse conceito, né, de fazer esse cálculo do f de x, a função tangente hiperbólica, ou a tanh, né, em si, faz este cálculo, e a ReLU, que é a unidade linear retificada, vai fazer, se o x for zero, for menor que zero, ele vai simplesmente colocar os valores, né, então, zero, ele atribui zero para aquela função, se x for menor que zero. Se for maior ou igual a zero, ele atribui o valor de x. Então, são formas, né, de fazer a aplicação, né, daquela função. Então, aqui é só o desenho delas, né, a função sigmoide, que é uma das mais utilizadas e trabalhadas, né, a tangente hiperbólica, e a ReLU, que são funções que a gente pode trabalhar, principalmente quando a gente está falando de funções de ativação. Então, aqui, a função de ativação da sigmoide, geralmente é uma faixa, né, de 0 a 1, as saídas, por exemplo, vão ser sempre maiores que zero, né, então, se ela é maior que zero, ela atribui o valor, né, ou 0 ou 1 em si. A ideia dele, que ela é computacionalmente cara, né, principalmente por causa do que a gente chama de gradiente de desaparecimento, né,
você pode ter alguns valores que não vão conseguir entrar na faixa por causa do conceito desses picos que ele eleva. A tangente hiperbólica, tangh, né, a faixa dela é de -1 a 0, até percebam que no desenho nesse desenho aqui, vocês têm a -1, né, e o 1, né, em si. O 0 dele é que a gente chama de zero centrado, percebam que ele vai estar sempre no meio, né. A ideia dele também, ele tem esse problema das gradientes de desaparecimento por causa desses picos que ele pode ter, né, e ele também é considerado caro. A função linear da ReLU em si, a faixa dela vai de 0 a infinito, né, as saídas têm que ser sempre maior que 0, então a ideia dela é que ela não vai operar para o negativo. Quando eu tenho essas saídas menores que zeros, eu tenho uma grande problemática, que as entradas, né, o neurônio não é ativado, então quer dizer que a gente chama de neurônio morto, porque ele nunca vai ser ativado, e principalmente porque se os valores forem negativos. Percebam, a ideia dele de conceito em si é barato, né, de se aplicar, principalmente quando a gente fala barato, computacionalmente, tá, gente? Então, é uma característica que a gente coloca, né, nessas funções em si. Então, a gente, é uma possibilidade para você trabalhar nessa questão das funções de ativação. A função de ativação é que fala se aquele neurônio, se o resultado daquele neurônio vai ser ou não ativado. Então, a rede neural, toda vez que a gente tem o conceito da rede neural padrão, ela tem essas 3 partes, né? Eu tenho essa camada de entrada, né? Essa camada de entrada da minha rede, que a gente chama de características, né? Que a gente chama de nivelamento, principalmente para ensinar a retirar cada característica daquela informação que eu estou trabalhando, que a gente chama de extração de características. A camada escondida. Essa camada escondida, oculta, né, em si, ela pode ter vários neurônios trabalhando em conjunto em si, e a minha camada de saída. Percebam que a minha camada de saída, ela não precisa necessariamente ser única, né, nos exemplos anteriores, eu tenho sempre ela fazendo uma camada, uma única saída. Outro detalhe importante, que eu, por exemplo, posso ter várias camadas escondidas. Nesse caso aqui, eu só tenho uma, mas eu poderia ter outras camadas aqui, né, interrelacionadas, que ela ainda seriam minha camada escondida e minha camada de saída, que seria as minhas opções, né, de saída do meu neurônio em si. Então, ela tem que as camadas, elas são interconectadas, percebam, não dá para visualizar, mas esse cara aqui, ele é ligado com todos as camadas posteriores a ele, né? Este cara, nesse caso aqui, também é ligado a todas as camadas posteriores a ele. Principalmente, gente, para fazer o quesito de extrair as características possíveis, porque ele pode ou não ativar um desses 3 neurônios, né? Então, ele faz essa interconexão entre eles, né? De cada camada, eles vão sempre usar o que a gente chama da mesma função de ativação, então, a ideia dele de função de ativação, ela é única, né, para toda a rede em si, principalmente, por exemplo, se você escolhe a sigmoide, geralmente a sigmoide, ela vai acompanhar toda a função, toda a rede, todo o cálculo da tua rede em si, principalmente, gente, porque quando uma rede é muito grande assim, você faz, que a gente chama de saídas intermediárias. Por quê? Esse cara conectou com esse daqui, ele vai ter o que a gente chama de uma saída intermediária, porque ele não é ainda o meu Y final, né, vamos dizer que a gente chama de Y por causa da saída do neurônio. Então, ele tem várias saídas intermediárias que eu posso estar utilizando para depois calcular a minha saída final. Então, a gente é como se fosse um cálculo feito aos poucos, né. A ideia dele que é o que a gente chama de perceptron multicamadas, né, porque o perceptron que a gente tem visto e trabalhado
ele é o perceptron com uma única, né, camada, onde ele tem uma entrada, uma camada escondida e uma saída, né, então esse perceptron multicamadas, ele permite essa possibilidade, né, a gente chama de camada densa ou camada linear, né, uma característica dele. Lembrando que ele tem esse conceito de propagação para frente, né, então as entradas sempre vão pertencer aos números reais, né, tanto os pesos também, né, então, tanto o peso e a entrada, ele sempre vai pertencer a esse valor, né, então, toda vez que ele faz esse cálculo, né, ele faz dessas entradas a camada escondida em si, onde ele aplica, né, a função, né, daquela camada, para fazer o valor da minha saída intermediária, e depois aplica a minha função de novo, né, para fazer o cálculo, no caso, da minha saída final, né, então, igual eu falei anteriormente, a gente tem a minha entrada, né, da minha rede, aí ele faz o cálculo da minha, é que ele colocou H, mas na verdade poderia ser qualquer letra, só uma característica em si, onde o que ele faz? Ele aplica, né, o valor, né, da taxa, que a gente chama de taxa de aprendizado em si daquela rede, é um peso em si, e ele aplica a minha função e faz uma saída intermediária para depois calcular a minha saída final. Então, ele faz mais um cálculo aqui, e depois ele aplica uma função, por exemplo, nesse caso aqui ele deu o nome de softmax, para a minha saída final. Por quê? Você vai calculando, perceba que vocês vão calculando, e ele vai dando os valores. E no final, aquele valor calculado, ele só vai ser o Y, né, que a gente chama de Y, na camada de saída, porque ele vai aplicar a minha função lá em cima daquele valor que ele calculou. Então, ele vai calculando e ele vai falar quem que ativou aquela função final. Então, a função de saída, né, de prever o resultado em si, que a gente chama de classificação binária, ele utiliza a sigmoide, né, a função sigmoide, e a classificação multiclasse, por exemplo, pode usar o que a gente chama de softmax. Então, ele faz uma probabilidade em si, né, em cima de cada classe, e encaixa aquela probabilidade em 0 ou 1, né, então ele faz essa definição da função sigmoide, principalmente para ele fazer a classificação binária, quer dizer, ele sempre vai ter uma opção, uma opção em si para ele se encaixar, e a multiclasse, ele produz o que a gente chama, é uma probabilidade, produz, na verdade, uma lista de probabilidades, e essas probabilidades representam uma classe, né, então, é uma característica do que a gente vai trabalhar, né, que a gente pode ter o valor da função de saída. A regressão linear também é a regressão que utiliza, no caso, a função linear, também é uma opção em si de saída daquela função, daquela rede neural. Aí tem uma pergunta, né? Como que eu vou medir o erro, né? Porque para você saber se a sua rede acertou ou não, você tem que fazer o que a gente chama de função de custo, né? Que é saber quanto a tua rede está acertando ou errando. A classificação binária utiliza o log-loss, né, em si, né, a perda, né, em si, né, do cálculo, então ele faz um cálculo logaritmo ali daquele somatório para fazer saber quanto tua rede errou ou acertou, e a classificação multiclasse, principalmente, ele faz o cálculo que a gente chama de perda de entropia cruzada, onde ele faz esse somatório, esse cálculo, para ver o quanto ele acertou e quanto ele errou. A regressão, ela utiliza essa perda em si, mas nada mais é que que a gente chama de erro quadrático, que utiliza alguns tipos de média, e alguns cálculos, né, que a gente utiliza para fazer esse conceito de erro quadrático médio, que nada mais é que tentar ver quanto que ele acertou. Então, o Y, geralmente o Y vai ser o valor que ele preveu, né, e geralmente uma base real, né, daquela informação que eu estou calculando. Então, a classificação em si, né, eu tenho os exemplos de treinamento,
que geralmente vai nesse termo de N, né? Então, N é a quantidade de treinamento, J são as classes, né? Quantas classes eu formei, P é a previsão, Y é a classe verdadeira. Então, ele usou essa característica de P para previsão, às vezes, tomem cuidado que às vezes a gente utiliza o Y para fazer a previsão, né? Mas é só um conceito, né, de que ele utiliza se a classe é verdadeira ou não, sim ou não. E para classificação ele utiliza essa. Aqui ele também utiliza o Y para o valor real, né, para a classe verdadeira, né, em si, P a previsão, né, o valor numérico, e a quantidade de treinamento. Não se esqueçam que toda vez que a gente fala, né, do conceito de treinamento, né, que você tem vamos dizer assim, uma base de dados com 100, sei lá, 100 informações. A gente sempre utiliza mais ou menos o conceito, né, de 70% para fazer o treinamento. A gente utiliza, no caso, para teste, né, dos dados, né, 20%, e 10% para fazer uma previsão, para ver se a sua rede está funcionando. Então, quando você tem uma base de dados muito grande, você particiona de alguma forma assim, percebam que a grande parte dos dados, geralmente, é para treinamento. Porque quanto mais você treina a tua rede, aqui, ó, os exemplos de treinamento que ele utiliza, melhor a informação, melhor você diminui principalmente os erros, tá? Independente do cálculo que você faz de erro, você diminui. E, querendo ou não, toda vez que a gente trabalha com esse conceito de custo, de função de custo, o erro, ele tem que ser baixo, tá? Então, você não pode ter erro alto numa rede, principalmente no cálculo de previsão. Então, a função de custo, a medição desse custo dessa rede, ele é importante. E ele geralmente tenta, né, quando a gente fala dos pesos, né, dos Ws lá da rede, então ele tem um número de interconexão. Então, quando a gente fala de treinar esse modelo, a gente tem que melhorar essa função de custo, né? Então, a função de custo, ela tem esse CW em si, né? O algoritmo do backpropagation, ele usa o que a gente chama de descida do gradiente, né, em si, né? Para minimizar esse erro, principalmente da saída para os alvos que eu tenho, porque querendo ou não, gente, toda vez que a gente fala do conceito de rede, né, a rede, você está treinando para acertar mais ainda, você sabe o valor que geralmente é de saída. Toda vez que a gente faz o treinamento da rede neural, você sabe o que está acontecendo nela. Você sabe qual o alvo, que a gente chama de targets em si, que a gente trabalha com ele. Então, você sabe o valor que você quer chegar, né? Então, o treinamento também tem aquele conceito de função objetivo, ou eles dão função de perda em si. O W vai se referir aos pesos, né? Sempre vai parâmetro ou coeficiente, alguma coisa assim, que percebam porque é ele que multiplica sempre, né? Então, é ele que faz a perda, o objetivo que você quer chegar. Então, às vezes, você começa com um valor alto, né, naquela multiplicação, e depois você vai ajustando aquele peso para ele melhorar os valores. A retropropagação, o backpropagation, né, alguns termos assim, a gente pode falar back, ou a gente pode falar retropropagação, é o mesmo termo em si, procura esses pesos que minimizam essa função do custo. Então, ele ajusta os Ws, né, o peso em si, para minimizar a função de custo, quer dizer, para diminuir o meu erro da minha rede neural, né. A backpropagation, a retropropagação, ela usa essa descida gradiente, principalmente para verificar qual que é o melhor vetor de pesos, principalmente para minimizar o erro. Então, ele começa com um vetor inicial, que a gente chama de pesos arbitrários, e vai modificando ele a todo momento, né? Então, é uma forma que a gente chama até de otimização da rede neural em si, para ela trabalhar. Então, ela começa, vocês notem que é arbitrário a escolha desses pesos. Uma coisa bacana que vocês podem utilizar, por exemplo,
Posso jogar arbitrariamente? Pode. Mas vocês podem, por exemplo, trabalhar com um algoritmo genético, por exemplo, para escolher de uma forma menos arbitrária aqueles pesos iniciais. Um exemplo, tá? Que você pode juntar, né, duas técnicas, né, de inteligência artificial juntas. Se utiliza muito, né, o conceito da otimização para a escolha de parâmetros para que eles não sejam arbitrários, principalmente os parâmetros da rede neural. Eu mesmo já utilizei no meu doutorado isso, parâmetros de uma maneira sucinta, eu tentei escolher os melhores parâmetros para aquela base de dados que eu estava trabalhando. Então, o método desse conceito de peso arbitrário, principalmente, e vocês vão notar que o backpropagation, essa retropropagação, ele vai lá e atualiza os pesos, né? Então, ele faz um ajuste daquelas informações. Então, ele vai da direção que a gente chama de mais íngreme, né, interativamente, e vai ajustando. E a cada passo que eu dou, eu vou alterando o valor em si daquela, para tentar pelo menos diminuir a superfície do meu erro. Então, toda vez que ele faz, o Beck, ele tem essa característica de pegar o que a gente chama de W velho, né, que seria o meu peso antigo, e aplicar, no caso, o que a gente chama de taxa de aprendizagem. Essa taxa de aprendizagem, ele pega o conceito do gradiente, né, em si, para atualizar ou não aquele peso. Então, o valor de W, ele sempre nesse conceito de taxa de aprendizagem, que você geralmente tem em quase todas as redes em si, que é esse ajuste que ele permite fazer esse ajuste de peso. Então, quando ele fala do ajuste de peso, se ele atualiza ou não, então ele faz uma diminuição calculando, né, pega o peso, o valor do peso antigo, né, o valor que ele calculou, menos essa taxa esse novo valor baseado na taxa de aprendizagem da tua rede. Então ele faz esse cálculo, né, em si, e faz a atualização, sempre pegando o peso antigo, né, em si, o valor do peso antigo, calculando a função curso, né, quanto ele está errando em si daquela rede, para fazer a atualização ou não daquele peso novo. Existem algumas redes neurais que ele verifica se ele atualiza ou não esse peso, né, então ele faz algumas críticas para saber se ele faz a atualização. O backpropagation, ele, baseado nessa taxa de aprendizagem, ele vai atualizar, ele atualiza o peso, principalmente para ir ajustando os valores para uma próxima entrada na tua rede, tá? Então, ela tem essa característica, né, o conceito do gradiente descendente, ou a descida do gradiente, né, em si, que dependendo de onde vocês encontram, vocês aqui notam que vocês têm os pesos iniciais, né, o peso inicial, percebam que o peso inicial, geralmente, a minha função, né, geralmente o valor dela é um valor alto, né, em si. Aí, se você for trabalhando ele e ajustando esse peso, o valor desse peso vai diminuindo em si, e eu vou melhorando a minha previsão, tá? Esse conceito de quanto eu acerto, quanto eu erro na minha rede em si, esses pesos iniciais mostram, né, valores totalmente diferentes, claro, dependente sempre da aplicação, né, então, o que a gente chama de descida gradiente, gradiente descendente, que ele pode começar com um valor alto, né, percebam que aqui o azul é o acerto dele, né, vamos dizer assim, né, o que acontece aqui? Ele ajustou um peso inicial onde ele errou muito, né, pode ser que no primeiro ponto ele acertou, mas olha aqui a medida, né, o erro que ele fez um erro muito alto, né, em si. Aí ele foi calculando, recalculando, até ele chegar, ó, a um ponto onde ele ajustou, né, ensinou a rede a calcular da melhor forma possível. Gente, e isso só é possível graças, né, a essa retropropagação que ele faz. Então, por isso que a gente chama de descida gradiente. Eu erro, né, coloco um ponto muito alto, e depois eu vou aprendendo, por isso que chama de descida gradiente, porque ele vai ajustando até ele conseguir acertar o valor corretamente do que se está calculando, né?
Então, ele começa, né, a fazer calcular o custo de quanto que eu estou acertando e de quando eu estou errando. Então, a gradiente descendente, a descida gradiente, né, é um método de otimização, principalmente para eu utilizar em redes neurais, né, trabalhar, né, esse conceito em si de redes neurais. O método de otimização, né, consiste para otimização, principalmente porque ele melhora cada conteúdo, principalmente que ele tenta achar uma melhor função, né, para um melhor peso, né. Então, ele vai descendo e calculando, fazendo essa atualização de taxa, que a gente chama de taxa de aprendizado, e ele vai fazer essa atualização de peso em si. Uma problemática, né, que é o backpropagation, vocês podem notar que ele caiu em desuso, né, principalmente que ele não é considerado algoritmo ótimo, e pode cair o que a gente chama de mínimo local. Igual eu mostrei anteriormente, ele achou, às vezes, uma melhor solução e parou naquele mínimo e não achou outros mínimos de uma maneira global. Então, às vezes, eu acho uma primeira solução e encontro achando que aquele erro que eu calculei foi um erro bom, dá para aceitar, só que se ele rodar, executar, às vezes, mais de uma vez aquele algoritmo, você acha valores melhores, né? Eu posso refazer, principalmente o treinamento, principalmente dos valores iniciais. Então, eu posso refazer o treinamento em cima de pesos mais atuais. E o BEC, ele é muito utilizado no que a gente considera como algoritmo de aprendizagem mais comum, né? Mas existem outros algoritmos, né, em si. O conceito da taxa de aprendizagem, essa atualização de pesos, né, essa taxa de aprendizado é a multiplicação de um valor, de uma taxa, de um parâmetro que eu entro na minha rede, e desse que a gente chama de gradiente negativo, né, então ele faz esse conceito, né, onde eu tenho o valor, né, da perda, né, do valor em si, então eu posso ter uma taxa muito alta de aprendizado, eu tenho uma perda muito grande, né, uma taxa de aprendizado baixa, ele demora para acertar, então, o que é a taxa de aprendizagem que a gente chama principalmente de N, né, em si, né, esse conceito de taxa de aprendizagem, ela é que faz a crítica, né, em si da rede backpropagation, da forma de aprendizado do backpropagation, da retropropagação. Então, se ele for muito pequeno, ele vai crescendo até encontrar um bom ponto. Se ela for muito grande, ela vai batendo e variando, principalmente porque ela faz esse cálculo e vai atualizando, fazendo a atualização dessa taxa dos pesos em si, porque é ela que vai afetar o peso em si. Então, se ela for muito baixa, eu tenho uma descida muito grande. Uma boa taxa, ela começa num valor, né, e ela vai ajustando de uma maneira mais, que a gente chama de descendente, né, de descida em si, para que o valor vai se apurando, porque toda vez que vocês visualizarem, às vezes, uma rede, ela começa com um valor alto e ela vai abaixando, quer dizer que ela está aprendendo e a taxa está sendo acertada, os valores dos pesos estão sendo acertados. Então, uma muito alta, eu não acerto, olha, ele acha um valor correto e achou a melhor solução. Se ela for muito, muito baixa, eu demoro um pouquinho mais, mas eu vou encontrar uma solução em um número de épocas muito maiores, então, como se eu continuasse esse cara aqui, de repente ele fosse abaixar lá em um número de épocas, né, que é um número de interatividades que aquele meu neurônio vai conseguir trabalhar, né. O backpropagation no caso, ele faz utiliza, né, esse gradiente descendente, move dessa direção, faz a atualização dos pesos, né, em si, baseado nessa função de custo. Toda vez que a gente fala das arquiteturas, desse conceito, né, de rede em si, do projeto, a gente sempre trabalha com esse conceito de arquitetura, né, que é o número de camadas, número de neurônio em cada camada, a função de ativação.
que é esse mapeamento não linear, a função de saída, né, que é prever o valor da tua saída, a função de custo, de perda, principalmente para calcular quanto a tua rede está acertando, né, em si, a função de avaliação, que é para avaliar seu modelo. Então, essas duas funções, às vezes, vocês vão ver ela trabalhando em conjunto, a de custo e perda de avaliação, para ver, para calcular erro da tua rede. Então, às vezes, vocês pegam algum tipo de função que calcula esses valores de forma rápida, de um cálculo que atenda essas duas solicitações. O Perceptron com uma camada, ele tem o objetivo de classificador, né, então ele classifica e geralmente utiliza o binário, né, o 0, 1, para colocar essa característica, né, em si. Ele utiliza o aprendizado supervisionado, né, tem o conceito da representação binária e faz apenas uma camada de pesos ajustáveis. Então, o treinamento, por exemplo, uma rede Perceptron, ele ajusta os pesos, os bias, né, que é aquela que fica fora do peso em si de cada entrada, mas ele entra na função em si, para tentar melhorar a classificação, né? Quando você tem um padrão, e esse padrão na tua rede, ele vai gerar uma saída. Aí ele vai verificar quanto ele acertou ou errou da resposta, que a gente chama alvo, na resposta alvo em si, ou target em si, e ele vai ajustar o peso para corrigir esse erro. Então, a gente chama de treinamento supervisionado, e esse procedimento de verificar quanto que ele errou e quanto ele acertou também é conhecido como regra delta, principalmente toda vez que a gente está falando dessa regra de aprendizagem do Perceptron, né? A ideia do neurônio, dele aprender sozinho, para ajudar principalmente problemas de classificação, e ele precisa fazer a regra de aprendizagem, que é fazer o ajuste de peso para aprender, tá? Então, eu passo uma vez, roda uma vez, e verifico o quanto ele acertou e o quanto ele errou daquela informação, né? E essa informação, ela vai alterar esses pesos, principalmente, para tentar achar a melhor solução para aquele problema, né? Uma limitação do Perceptron, apesar de que a gente fala do Perceptron, mas ele não é muito utilizado hoje em dia, né? Vocês vão ver vários tipos de redes neurais trabalhando em si, mas eu gosto dele porque ele é uma maneira simples em si de se entender o conceito da rede em si em funcionamento. Então, o Perceptron, a ideia de classificação dele, quando eu tenho um conjunto de entrada, principalmente porque ele não admite que eu tenha mais de uma camada de pesos ajustáveis, eu tenho uma grande problemática, né? Então, pode ser que, se eu fizer uma vez só, o aprendizado não vai acontecer. Então, por exemplo, se eu tentar encontrar uma reta que separa classes de padrões e opções, dependendo da minha problemática, eu posso conseguir, por exemplo, achar uma solução para o meu problema que vai conseguir solucionar aquele problema, mas vocês vão ter outro tipo de problema, por exemplo, quando você quiser fazer 2 tipos de classes com uma camada só. É o problema do conceito do shor em si, onde vocês vão ter que fazer um tipo de separação, né, você não consegue separar a informação com uma reta só. Você precisa de 2 retas para solucionar um determinado tipo de problema. Então, toda vez que a gente fala o que a gente chama de mandar para o hiperplano em si, é que às vezes o shor, você vai ter que fazer cortes, né, principalmente quando a gente fala ir por um gráfico, né, em si, e demonstrar a solução daquele problema num gráfico, você não consegue utilizar apenas uma camada de um Perceptron simples. Então, é uma limitação, né, que a gente chama que pode acontecer, e que nos leva, né, principalmente quando a gente fala do aprendizado de máquina, que é o conceito de conexionista em si. Então, quando ele usa, por exemplo, o valor de saída 1 ou menos 1, então, quando a gente fala o ou exclusivo,
ele tem mais de uma saída, e se você for representar isso no hiperplano, você precisa fazer, às vezes, 2 cortes daquela solução daquele problema. Eu vou mostrar para vocês no playground do TensorFlow, que ele mostra, né, essa solução e essa execução em si sendo feita, né, claro, de uma maneira bem visível, você vê aquele corte sendo ou não executado. O Perceptron, para fazer a classificação, né, eu sempre vou ter esse conceito dos dados brutos, né, eu tenho o que a gente chama, vocês já devem ter notado, principalmente trabalhando com algoritmo de lógica fuzzy, que é muito difícil, às vezes, você representar o problema. E tanto o Percept quanto a rede neural em si, ele é muito complicado vocês, às vezes, extrair o conhecimento, extrair característica para o que você vai classificar. Então, toda vez que a gente fala de um Perceptron para usar, para extrair essas características, vocês sempre vão trabalhar com esses dados brutos. Desses dados brutos, vocês têm que extrair as principais características, categorias, alguma coisa assim. Então, você vai falar o que seriam os alvos, né? Categoria A, categoria B, C e assim por diante. E essas características você vai aplicar, no caso, por jogar, né, em classes em si. O que vai acontecer aqui? Aquele classificador que você colocou ali, ele vai operar na minha rede neural, ele vai ter as entradas, né, que são as características, e ele vai classificar. Aquele cara ali que entrou, ele é classe 1, ou classe A, classe B, classe C. Então, é essas entradas, e isso daqui que que ele é muito utilizado, principalmente para esse conceito de classificação. Então, o Perceptron, ele tem esse conceito de unidade de entrada, as camadas ocultas, né, em si, quando a gente está falando do multicamadas, que é o MLP, né, que é o multilayer, ele tem mais de uma camada oculta ali, principalmente para conseguir dar melhor, afinar melhor o problema, né, e a camada de saída, por exemplo, eu posso ter uma ou mais saídas também. Então, aqui eu tenho mais camadas ocultas, principalmente para trabalhar o meu problema, né, a minha saída da minha rede. Então, a rede multicamadas, ela tem essa característica, né, de aplicar, né, principalmente quando a gente fala de linearidade, né, então, ele simplesmente não faz só um corte na minha rede, eu posso trabalhar para ele gerar mais decisões mais complicadas. O problema principal que a gente trabalha é o Shor, porque ele faz o cálculo, né, de opções, de mandar opções de que eu simplesmente, por exemplo, quando eu falo, vou só exemplificar, por exemplo, ele quer classificar, aí ele faz um corte aqui. Numa classificação normal, isso aqui me atenderia, mas quando eu uso Shor, eu preciso de fazer 2 cortes, às vezes, no hiperplano, para eu falar desses valores que estão para cá, esse valor que está aqui no meio, e esse valor que está para cá. Então, a forma de característica, ela utiliza a rede multicamadas, principalmente para melhorar esse valor. Então, o operador Shor, por exemplo, ele trabalha com esse conceito, né, ele faz a função, né, ele calcula o valor, aqui dá menos meio, aí ele vai representar esse valor, por exemplo, no hiperplano, e ele vai fazer o corte, né, então aqui é a minha tabela, né, de entrada e saída, e os valores que ele vai calcular, né, quando ele tem esse valor, nesse caso aqui ele tem 1 e menos 1, ele aplica a função, no caso a função de saída, e ele vai ter um valor ali em execução. Nesse caso, se vocês forem fazer a representatividade do X1, X2, você vai ter que fazer os cortes, igual eu falei anteriormente, né, por exemplo, para representar quem, por exemplo, está nesse caso, para quem está nesse canto, então, tudo que está para cá, tudo que está para cá, e quem está aqui no meio. Então, o operador Shor é um exemplo clássico, né, do uso da rede multicamadas, né, então, ele tem essa representatividade, porque eu posso ter a minha camada de entrada, né, nesse caso aqui, eu estou falando de uma rede mais genérica, eu tenho minhas camadas ocultas, né, e a minha camada de saída, que eu posso ter aqui, nesse caso, 2 saídas, 2 categorias, assim, de informação. Então, aqui nós temos quando a gente fala do conceito, por exemplo,
de mais de uma camada, por exemplo, aqui você achou a solução, por acaso, por coincidência, eles estão numa mesma, próximo um do outro, mas o que que acontece se eles estão mais espalhados? Você não consegue fazer uma junção, né, uma categorização daqueles caras. Então, o que que acontece? Você precisa de mais de uma camada para falar que não é só aqueles caras que estão ali no meio. Você tem um aqui, você tem outro aqui. Opa, eu peguei uns azulzinhos aqui, mas você tem outro aqui. Então, para você fazer a camada oculta faz com que você abranja mais as categorias, né, daquela quantidade que a gente chama de ritmo de camadas. A ideia dele quando a gente chama de unidade linear, eu tenho função linear, né, se eu tenho dessa forma, se eu uso uma rede multicamada, ela também vai ser linear, então, existem muitas funções que não podem ser modeladas por funções lineares, então, aí a gente utiliza outras funções de ativação, que no caso, né, as mais comuns é a sigmoidal, né, e a radial, que é a gaussiana, para atender esse número, né, de camadas que a gente tem em si. Então, a linearidade, né, para algum perceptron simples, é mais simples de ser atribuído, mas quando a gente está numa rede muito de camadas, a gente tem que pensar nessas funções de ativações mais comuns, né. Um uso, né, igual eu falei anteriormente, aqui mostra exatamente, né, por exemplo, essa camada aqui, ó, ela vai fazer esse primeiro corte na minha rede, tá? Percebam que aqui, ó, eu tenho um branquinho aqui, aí eu tenho um meio. Percebam que quem tá aqui para baixo, esse cara não pertence a esse padrão. Então, o que que acontece? Essa camada trabalha com esse primeiro corte, e essa outra camada, ela vai falar, ó, esse cara também não pertence, ó, a esse corte. Aí, o que que acontece quando você faz isso? A sua saída gerou esse primeiro corte dessa camada aqui, né, e esse outro corte dessa camada aqui, e ele, o que que aconteceu? Ele usou mais de um perceptron, mais de uma opção ali, para saber fazer o corte da melhor forma possível da tua rede, né? Então, o perceptron multicamada faz esse arranjo principalmente para achar a melhor solução, né, de eu ter uma simples camada, porque às vezes uma camada não é possível de eu achar uma solução para o meu problema que eu estou querendo resolver. Então, a característica da rede neural em si, trabalhando, em funcionamento, é essa, tá? E ele faz esse conceito, né, de categorizar da melhor forma possível. O perceptron, igual eu falei para vocês, é a melhor forma de entender como uma rede neural funciona. É claro que se vocês estiverem trabalhando, a gente vai falar sobre alguns tipos de rede neural, existem vários tipos, e a cada momento ela vai crescendo e vai melhorando, principalmente para, por exemplo, redes neurais que trabalham melhor com imagens, redes neurais que trabalham melhor. Então, é uma forma de você utilizar e trabalhar esse conceito em si, tá? Então, a gente vai parar por aqui.